A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as misericórdias do Senhor estejam sobre a vida de cada um de vocês. Que nós continuemos a orar diante da situação em que nos encontramos e que o Espírito Santo de Deus venha confortar o nosso coração e encorajar nossa vida para refletir a imagem de Cristo, para anunciar nesse caos em que estamos a beleza de nosso Senhor como Salvador das vidas e das almas, das pessoas que precisam verdadeiramente crer no Senhor e receberem o perdão dos seus próprios pecados. Então eu quero encorajar você que está podendo, está na idade de vir para o culto presencial, eu quero encorajar você a vir, a nós adorarmos, mesmo com limitações, mesmo com os protocolos existentes, que a gente possa, meus amados e queridos irmãos, adorar juntos, ver cada um e bendizer o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu quero trazer uma palavra para aqueles que não estão podendo vir para os cultos presenciais. Quero trazer uma mensagem para que Deus possa nos abençoar, direcionar nossa vida à luz da sua palavra, à luz das Escrituras. Se alegremos no Senhor, pois Ele vive e Ele reina para todo sempre e Ele é o nosso Deus. Então, diante de todo esse caos, nós podemos ter a verdadeira alegria, porque a nossa alegria, ela independe, queridos, das circunstâncias em que nos encontramos. Então, que Deus seja glorificado na vida do seu povo, na vida da sua igreja, para a glória do Senhor e Salvador Jesus. Eu quero ir em um texto com vocês no livro dos Salmos 139, um salmo que vai falar da onipresença e onipotência do nosso Deus. Bendito é o Salmo 139. E esse Salmo 139, Davi vai falar sobre que nós estamos cercados por Deus. Todos nós estamos cercados, encurralados, estamos como num beco sem saída diante do Senhor, dos olhos do Senhor. O rei Davi, neste Salmo 139, ele mostra de forma incontestável que Deus é poderoso, que o homem não pode escapar do conhecimento do Senhor, não pode escapar da presença e do poder de Deus. E eu quero ver aqui alguns atributos que os teólogos sistemáticos chamam de atributos incomunicáveis de Deus. Eu quero destacar aqui no final com uma aplicação prática para as nossas vidas. Em primeiro lugar, à luz do texto do Salmo 139, nós somos cercados pelo conhecimento absoluto que Deus tem a nosso respeito. Deus, ele tem, queridos, um conhecimento absoluto sobre nossas vidas. Veja o que diz do verso 1 ao verso 6, o que o salmista escreveu. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chega à minha língua e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas de todos os lados e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não posso atingir. Pois bem, meus amados e queridos irmãos, se nós não conseguimos sondar e conhecer plenamente a nós mesmos, eu quero dizer que Deus sonda os nossos corações e Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele conhece todos os nossos movimentos, porque o texto diz que Ele conhece o nosso sentar e o nosso levantar, todos os meus e os seus movimentos. Ele conhece até mesmo os nossos pensamentos, o que estamos pensando. Deus, ele vai além, ele esquadrinha, ele examina, ele vê profundamente o nosso andar e o nosso deitar. Na verdade, queridos, ele conhece todos os nossos caminhos. Está aí no verso 3. Deus conhece todas as nossas palavras, mesmo antes delas chegar à nossa língua. Deus sonda cada um de nós. Então, eu e vocês estamos cercados por Deus. Não há saída. Estamos cercados de todos os lados. Não há como fugir do Senhor.
conhecendo nossa vida, jamais do que alguém conhece, o Senhor conhece. Então, diante dessa onisciência de Deus, nós ficamos completamente esmagados diante dele. É o que o salmista diz no verso 5 e no verso 6, que nós estamos esmagados diante de tão grande poder, diante de tão grande exame pelo Senhor. Segundo ponto, que nós somos cercados pela presença de Deus que nos acompanha para onde a gente vai. Para onde nós formos, o Senhor está ali nos acompanhando. É o que o salmista diz do verso 7 ao verso 12. Prestem atenção. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me cobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras e a noite tão clara como o dia será diante do Senhor. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Meus amados, não temos como nós nos escondermos e nos ausentarmos do Senhor. Todas as criaturas dele estão patentes aos seus olhos. É impossível ausentar-se do Espírito Santo de Deus e da sua face, está aí no verso 7. Tanto os mais altos céus como o mais profundo abismo, se nós formos para lá tentar nos escondermos, não conseguiremos diante da face do Senhor. Os confins dos mares não estão fora do alcance da onipresença de Deus, verso 9 e 10. Nem mesmo as trevas podem nos esconder dos olhos do Senhor, pois para ele, tanto as trevas como a luz são as mesmas coisas, verso 11 e 12. Deus é inescapável. Nós não podemos escapar do Senhor. Então, em relação a Deus, nós estamos no beco sem saída. Estamos encurralados com todos os nossos movimentos, com tudo que nós fazemos, e se nós tentarmos nos ausentar e nos escondermos, é impossível. Ele nos cerca de todos os lados. É impossível sair de sua presença. Terceiro, nós estamos cercados pelo poder que nos fez de forma tão extraordinária. Deus nos criou. E é isso que o salmista diz do verso 13 até o verso 18. Veja o que ele diz: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como as profundezas da terra. Os teus olhos, verso 16, viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, é grande soma deles. Se os contasse, sejam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo, diz o salmista. Como poderíamos escapar daquele que nos criou e nos formou? Deus, ele é onipresente, ele é onipotente. Diante de todas as suas criaturas, ele conhece e nos sabe os nossos movimentos. Não temos como nos ausentar, exatamente porque ele é o nosso Criador. Exatamente porque ele nos criou. Como fugir daquele que nos formou no interior e nos teceu, queridos, no ventre de nossa mãe? Está aí no verso 13. Em vez, queridos, de pegarmos tolamente, eu e vocês, uma rota de fuga, um caminho para nos escondermos e tentarmos fugir dele, é em vão. Não escaparemos do Senhor.
E deveríamos assim dar graças ao Senhor pela forma tão assombrosa, como o salmista diz, dele ter nos formado, verso 14. Devemos ficar admirados como Deus faz algo assim, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor. O nosso corpo, embora frágil, é de uma complexidade que não chega nem ao meu, nem ao seu entendimento. A ciência está em plena mudança. Nós vamos para um médico hoje, somos diagnosticados com determinada enfermidade. Daqui a 5 anos, 8 anos, se nós formos diagnosticados com a mesma enfermidade e os remédios que nós tomamos há 5 anos não servem daqui para frente. Porque a ciência muda. Porque o nosso organismo ele é complexo. Porque Deus nos fez dessa forma e Ele é todo inteligência. E nós ficamos assim, de boca aberta. Temos em nosso corpo, dizem os cientistas, cerca de 60 trilhões de células vivas e em cada uma delas 1,70 centímetros de fita DNA, onde está ali todo o código humano. É Deus quem nos fez. Ele é todo sábio. Ele é todo sabedoria. Deus não só nos viu quando éramos pequenas criaturas, ou até mesmo éramos, como diz o salmista, informe, não tínhamos forma ainda. Ele escreveu a nossa vida em todo a nossa trajetória. Em um livro, queridos, ele escreveu, diz o texto, todos os nossos dias, quando nenhum deles ainda havia. Isso é o nosso Deus. Então, diante da grandeza insondável de Deus, só nos resta ficarmos de boca aberta, diante da grandeza do Senhor, diante de sua sabedoria, diante de sua inteligência. Isso mostra a nossa limitação e nossa incapacidade, muitas vezes, de entendermos o Senhor. Porque Deus é um Deus glorioso, poderoso. Em último lugar, quando somos cercados, encurralados pelos nossos próprios pecados e não temos outra alternativa a não ser, queridos, buscar o perdão de Deus, buscar o perdão do Senhor. Diante de tudo isso que nós vimos, somos encurralados pelo conhecimento absoluto que Deus tem de nós. Nós somos cercados pela presença de Deus, não temos como fugir dele. Nós somos cercados pelo poder de Deus porque Ele nos criou, escreveu no livro todos os nossos dias, diz o texto em que lemos. Diante de tudo isso, o que nos resta? Ver que nós somos verdadeiramente pecadores, finitos, limitados, e que nós pecamos, nos afastamos do Senhor, e que a única alternativa para submetermos ao Senhor é pedir o seu perdão, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja o que diz o verso 19 até o verso 23. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasses com os perversos. Afastem-se, pois, de mim homens violentos. Eles se rebelam contra ti e, como teus inimigos, falam coisas ruins. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não desprezo os que se levantam contra ti? Eu os detesto com ódio completo. Para mim são inimigos de fato. Verso 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Porque Deus é onisciente, porque Deus ele é onipresente, e por Deus ser onipotente, não existe nada mais insensato do que o homem perverso para desafiá-lo. É o que diz o verso 19 e 20. O que não falta são homens que desafiam o Senhor. São mulheres que desafiam o Senhor. Davi firmemente se posicionava contra estas pessoas, contra aqueles que se rebelavam contra o Deus Todo-Criador. Davi também odiava cada um deles diante de toda essa grandeza que ele nos mostra no Salmo 139. Então ele tem esse mesmo sentimento.
Como é que os homens se rebelam contra esse Deus tão poderoso? Mas Davi, cercado por Deus, ele vai ainda além disso. Ele vê os homens, aqueles que se rebelam contra Deus. Mas ele não apenas declara desgosto contra aqueles que se rebelam contra o Senhor e contra o próximo, derramando sangue inocente, mas ele volta as armas para si mesmo. Ele teve humildade para reconhecer também a sua pecaminosidade. Por isso que ele pede para que o Senhor sonde ele, melhor dizendo, e prove ele, está no verso 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Eu odeio aqueles que te odeiam, que se rebelam contra ti. Eu estou submisso ao Senhor, mas Senhor, sonda-me. Ele não vê os erros somente nos outros, mas ele pede que Deus mostre também aquilo que ele é, um pecador. Ele roga a Deus não apenas para trazer à tona o que há de mal no seu coração, mas também ele pede ao Senhor para guiá-lo no caminho eterno. Sonda-me, Senhor, o Senhor vai ver que eu sou um pecador, então vem me guiar pelo caminho eterno. É o que diz o verso 24. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Você e eu estamos cercados por Deus, todos os seres humanos. O que eu e vocês devemos fazer diante disso? A única atitude sensata que o Espírito Santo vem nos dar é nos rendermos aos pés de Deus, do Senhor, através de Jesus Cristo. Reconhecer a minha e a sua finitude, pecaminosidade e crermos em Jesus como Senhor e Salvador. Quem já creu foi redimido, foi salvo, foi perdoado, mas existem pessoas que ainda carecem do Senhor. Então cabe a você que ainda não creu no Senhor como Salvador de sua vida, você ainda não tem um comprometimento com o Senhor Jesus Cristo, é hora de você ter. Arrepender-se dos seus pecados, abandonar os seus erros e viver para o Senhor Jesus, dizer: Senhor, salva-me. Só o Senhor pode me conceder o perdão dos meus próprios pecados. Não tenho para onde correr, Senhor. Tu me conheces. Então creia no Senhor, para a glória do seu nome. Eu quero orar com você. Não começamos orando, mas nós iremos terminar aqui orando ao Senhor, pedindo que Deus aplique essa sua palavra aos nossos corações. Oremos. Senhor, que teu Espírito Santo venha aos nossos corações aplicar essa palavra, para que haja transformação, que haja abandono de pecado. Para onde nós nos ausentaremos do Senhor? Tu és todo-poderoso, Tu és Criador, Tu conheces todos nós, escreveste, Senhor Deus, no livro eterno todos os nossos passos e movimentos. O Senhor é todo sabedoria, mas somos pecadores e precisamos do Senhor. Salva aqueles que ainda não foram salvos, perdoa no sangue de Jesus Cristo, vosso Filho, aqueles que ainda não creram no Senhor. Vem sobre eles, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida, para a glória do seu nome. Amém e amém.